Bom, pessoal, espero que esteja todo mundo me escutando aí, tá? É, bom dia novamente para todo mundo. Espero que tenha sido bom aí o fim de ano de vocês. Tenham aproveitado bastante aí Natal, Ano Novo, para descansar. Bom, hoje eu vou começar aqui o último assunto, tá? Que a gente vai ver nessa disciplina de LPE, que é a luminotécnica, tá? Ou projeto de sistema de iluminação. A gente vai ver um pouquinho aí como que a gente faz para projetar um sistema de iluminação de uma maneira eficiente e também, em muitos casos, aí, prezando pela estética do ambiente, que é muito importante também, tá? Bom, vão ser duas aulas aqui que eu vou falar de luminotécnica, tá? Hoje eu vou falar dos conceitos gerais aí, tem muita coisa que a gente precisa ver, alguns conceitos de iluminação, algumas unidades aí que não são tão comuns da gente trabalhar no dia a dia, mas a gente tem que conhecer as unidades aí para medir, né, a iluminação para a gente conseguir fazer o projeto. A aula que vem eu vou mostrar realmente um método para projetar, né, um sistema de iluminação. E nas outras duas aulas eu vou falar de um software para a gente, como é que a gente faz para projetar com software, fazer um projeto luminotécnico utilizando o Dialux, que é um programinha aí que ajuda bastante a gente a fazer esse projeto, tá? Mas vamos para a aulinha de hoje aí, que é bem introdutória nesse assunto. Bom, esse nome, gente, luminotécnica, tá? Bom, é o nome dado, né, a metodologia de projeto que a gente tem para projetar um sistema de iluminação artificial, utilizando lâmpadas elétricas, tá? Ou qualquer tipo aí de iluminação, não necessariamente uma lâmpada, tá? Agora com fita de LED aí mudou um pouquinho esse panorama aí, tá? Bom, você já deve ter ouvido falar, é, ou na escola, então, já na vida de vocês aí, que quem inventou a lâmpada elétrica foi o Thomas Edison, esse senhor aqui da foto, tá? Bom, isso aí não é uma verdade absoluta, tá? Ele inventou, a companhia dele, a Edison Electric, inventou a lâmpada incandescente, tá? Mas já existia um outro tipo de lâmpada elétrica quando ele inventou a lâmpada incandescente, que eram as lâmpadas de arco, tá? As lâmpadas de arco, eu vou mostrar aqui logo a seguir, são lâmpadas que funcionam de uma maneira diferente dessa lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente a gente tem um filamento normalmente aí de tungstênio, tá? O material que é feito esse filamento. Quando ele é percorrido por corrente, ele dissipa energia de forma luminosa. Então, assim, percorrido por corrente ali dentro do bulbo, eu vou acender a minha lâmpada. A lâmpada de arco ela é um pouquinho diferente. A gente tem dois eletrodos, tá? Quando a gente é, aplica uma tensão nesses eletrodos, vai passar uma corrente de um para o outro. Só que como eles não estão encostados, vai ser uma espécie de raio ali que vai passar, tipo um relâmpago mesmo, tá? Só que pequeno ali, controlado. E esse raiozinho ali tem uma intensidade luminosa muito grande, tá? Mas é, por que que o Thomas Edison ficou famoso aí por inventar a lâmpada elétrica? Porque as lâmpadas de arco, gente, elas produzem muita luz, tá? Não tem como fazer uma lâmpada de arco que produz um pouquinho de luz só. Então, não tinha como utilizar uma lâmpada de arco dentro de casa, dentro de um estabelecimento comercial. Elas eram usadas só para iluminação pública, ou então elas eram utilizadas também em farol, né, que fica na beira do mar para sinalizar para navios. Então é uma luz muito forte. A lâmpada do Thomas Edison foi o que tornou viável, né, comercialmente aí, a iluminação residencial, comercial, até mesmo a iluminação industrial. Então, essa lâmpada incandescente que o Thomas Edison inventou e que tornou possível a gente ter essa iluminação elétrica dentro da nossa casa. Antes disso, o pessoal iluminava com um lampião mesmo, na base do fogo aí, utilizando vários tipos de combustível diferente, tá? Bom, eu vou só compartilhar a tela inteira aqui para mostrar para vocês o GIFzinho aqui com a lâmpada de arco, tá? Ah, Bom, a lâmpada de arco, gente, como eu falei, ela tem dois eletrodos, tá?
Vocês estão vendo aqui dois eletrodos separados. Essa aqui está desligada, né? Essa aqui que eu estou com o mouse em cima. Quando a gente energiza nessa lâmpada, o que vai acontecer? Vai sair um raio aqui, né, de um eletrodo para o outro, que é a corrente passando. A gente vai romper a isolação do ar, ou no caso aqui dentro desse bulbo aqui, pode ter um gás também, para facilitar a passagem dessa corrente. Né? Um gás que tem uma resistência menor do que o ar para passar esse raiozinho. E aqui no GIF vocês estão vendo aqui quando liga, né, a lâmpada, a gente tem essa intensidade luminosa muito grande, tá? E se eu colocasse uma lâmpada de arco dentro da minha casa, eu não ia conseguir nem ficar com o olho aberto direito, porque realmente são lâmpadas aí com uma luz muito intensa, tá? Por isso que não dava para, ela não ficou viável aí para iluminação residencial. Bom, mas ao longo do tempo, né, a iluminação foi evoluindo e desde a lâmpada incandescente lá do Thomas Edison, que é essa primeira aqui, a gente tem esse filamentozinho de tungstênio que eu expliquei agora. Ela evoluiu um pouquinho, tá? Essa lâmpada para as lâmpadas halógenas. Essa aqui a gente encontra para comprar até hoje, tá? A lâmpada halógena ela é um pouquinho diferente, tá? Ela tem esse bulbo menor aqui dentro, tá? Esse vidrinho aqui dentro, onde o filamento de tungstênio fica dentro desse vidro, tá? Isso aqui aumenta a vida útil da lâmpada e aumenta um pouquinho a intensidade luminosa dela. Por quê? O tungstênio ele vai se desgastando muito fácil com o tempo, tá? E as lâmpadas incandescentes a gente tinha que trocar elas com frequência. A lâmpada halógena ela tem um material halógeno aqui nesse pequeno vidrinho aqui dentro que impede que o tungstênio se desgaste muito rapidamente, tá? Então melhorou um pouquinho, mas mesmo assim é uma lâmpada pouco eficiente, tá? Não é tão boa comparado ao que a gente tem hoje. Depois vieram as lâmpadas fluorescentes, tá? Essas duas aqui que eu peguei de exemplo. A lâmpada fluorescente a gente não tinha um filamento de tungstênio nela não. A gente tem aqui é, um vidro, né? Que tem um gás dentro, um gás não é flúor puro, não, mas é um composto aí com flúor, tá? Esse gás aqui, ao ser percorrido por corrente, ele dissipa energia de forma luminosa. Então, por isso que essa lâmpada acende aqui dessa forma. Eu sempre tenho que ter um caminho fechado aqui, tá? Nesse tubo da lâmpada fluorescente. Ela é muito mais eficiente do que a incandescente, mas nos últimos anos aí surgiram as lâmpadas de LED, tá? Que são as mais eficientes de todas. Peguei essas duas últimas aqui como exemplo. Mais comum é essa de bulbo aqui. Essa última que a gente tem é a mais comum da gente ver aí no mercado para comprar, tá? Bom, o LED, vocês devem ter estudado LED em eletrônica, tá? O LED nada mais é do que um diodo, tá? Quando o LED é percorrido por corrente, ele dissipa energia de forma luminosa. Então, eu posso combinar, né, vários LEDs. Um LED só vai ter uma luminosidade pequena, mas como é possível ver aqui nessa primeira lâmpada aqui, eu tenho vários LEDzinhos. Cada quadradinho desse aqui é um LED, tá? Se eu juntar vários LEDs, eu vou aumentar, né, a minha iluminação e vou conseguir iluminar qualquer tipo de ambiente aí. É só aumentar o número de LEDs que eu tenho. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, gente, de alguns conceitos de iluminação que vão ser importantes a gente entender para aprender a fazer o projeto, tá? É, algumas coisas aqui vocês podem já ter escutado, mas principalmente as unidades que a gente tem que utilizar aqui no projeto de iluminação, eu pelo menos acho que elas não são muito comuns a gente escutar aí no dia a dia. Bom, é, a luz visível, a luz que a gente consegue perceber com o olho, gente, ela está numa determinada faixa de frequências aqui que a gente chama de frequência do visível, tá? Ou frequência de luz visível, que está aqui entre 400 e 700 nanômetros de comprimento de onda. A gente tem ondas eletromagnéticas com outras frequências, com outros comprimentos de onda também, tá? Mas essas a gente não, o olho humano não consegue perceber, tá?
Se for um comprimento de onda muito pequeno, a gente entra na faixa do ultravioleta. E se for um comprimento de onda maior, a gente entra na faixa do infravermelho. Bom, essas outras faixas de frequência têm suas aplicações, como tem exemplos aqui, tá? Mas a gente consegue perceber, né? O olho humano consegue perceber apenas a faixa do visível. E, dependendo do comprimento de onda aí da luz, ela pode ter uma cor diferente, tá? Se eu pegar uma luz branca, tá? Uma luz e jogar ela num prisma, que consegue decompor ela em luzes monocromáticas, eu consigo decompor essa luz em diferentes cores. Se eu pegar um feixe de luz monocromático, significa que eu estou pegando um feixe de luz que tem uma determinada cor, tá? Aqui algumas só, né? Vermelho, laranja, enfim. Eu consigo decompor a luz em diferentes cores. Bom, e o olho humano, gente, a gente tem uma percepção maior para determinadas cores, mesmo se eu tiver num ambiente iluminado com luz branca, que tem mais de uma cor compondo aquela luz, tá? Durante o dia, o olho humano ele é mais sensível à luz amarela, e durante a noite o olho humano é mais sensível à luz verde. Então, é, se eu usar uma lâmpada aí que tem luz verde de noite, isso aí provavelmente é uma luz esverdeada, né? Isso aí provavelmente vai incomodar o meu olho, porque a percepção à noite do verde é muito grande. Então, é um ponto aí que tem que se pensar no projeto, né? Escolher, né, a coloração da iluminação para não incomodar ou então não conseguir cumprir o objetivo, do projeto de iluminação. Bom, agora falar um pouquinho aqui de alguns conceitos aqui, principalmente unidades que a gente utiliza em projeto de iluminação, tá? O primeiro conceito aqui é o fluxo luminoso. O que que é fluxo luminoso? É a quantidade de luz que uma lâmpada consegue produzir, é toda a luz que essa lâmpada consegue produzir. E a gente tem que quantificar isso aí, a gente tem que dar uma quantidade de luz que essa lâmpada produz. E a gente chama isso de fluxo luminoso, tá? E a unidade do fluxo luminoso é o lúmen, tá? Essa é a primeira unidade diferente aí que a gente vai ver no projeto de iluminação. Quanto mais lúmens uma lâmpada tem, maior é o fluxo luminoso dela, maior vai ser a capacidade dela iluminar um ambiente. Bom, e aqui nessa foto aqui, só para mostrar que dependendo da lâmpada, a gente consegue aproveitar mais ou menos esse fluxo luminoso, tá? A primeira aqui é uma lâmpada de LED, que tem aquele bulbo cortado, né? Meia esfera aqui. Toda a intensidade, todo o fluxo luminoso dessa lâmpada está para baixo, tá? Eu estou aproveitando 100% do fluxo luminoso dessa lâmpada para iluminar o plano, né? Seja o chão ou é, uma mesa, enfim, o que está embaixo da lâmpada que vai ser iluminado. As lâmpadas, os outros tipos, né, fluorescente ou incandescente, ela tem um aproveitamento do fluxo luminoso menor, porque ela vai irradiar a luz em todas as direções e ela vai acabar iluminando muito aqui o teto, tá? E não é isso que a gente deseja, tá? Normalmente, o que que se faz aí para corrigir esse problema aqui? Utiliza-se luminárias, tá? Luminárias que vão redirecionar o fluxo luminoso todo numa direção só, ou melhor, numa direção só não, mas direcionar ali para onde eu realmente quero iluminar, tá? E não perder fluxo luminoso para o teto. Então, o lumen é uma unidade que fala para a gente o fluxo luminoso. Quanto mais lumens tem uma lâmpada, maior é a capacidade dela de iluminar, mais luz ela vai irradiar. Bom, o segundo conceito aqui é a intensidade luminosa, tá? Bom, os lumens é a quantidade total que uma lâmpada, o fluxo luminoso, melhor dizendo, é a capacidade que a lâmpada tem de iluminar. É toda a luz que ela tem nela. Só que uma lâmpada não vai irradiar luz numa direção só, tá? Ela vai irradiar a luz em várias direções. Mesmo eu direcionando para baixo ali, tá? Igual no caso dessa luminária aqui da direita, tá? Eu ainda tenho mais de um sentido aqui, mais de uma direção para onde eu estou irradiando luz. Bom,
Se eu tiver a luz sendo irradiada em uma direção só, eu pegar um vetor só aqui, direção onde eu estou irradiando luz, eu vou definir a intensidade luminosa, tá? O fluxo luminoso que a lâmpada está conseguindo enviar, ó, está conseguindo irradiar só em uma determinada direção, tá? Bom, e a intensidade luminosa, a unidade que a gente dá para ela, para medir isso aí, é o candela, tá? Então, isso aqui seria o fluxo luminoso indo em uma determinada direção. Bom, o terceiro conceito é a iluminância, tá? A iluminância ela vai um pouquinho além aí do fluxo luminoso e da intensidade luminosa, porque ela considera a área que eu estou iluminando, a área da superfície que eu estou iluminando, tá? A lâmpada tem um determinado fluxo luminoso, tá? Quantidade de lúmens. Se eu estou irradiando luz em uma determinada direção, eu tenho uma intensidade luminosa naquela direção e eu vou iluminar uma superfície, uma determinada área, tá? Se está chegando uma determinada intensidade luminosa em candela em uma superfície com uma área em metros quadrados, eu tenho alguns candela por metro quadrado. Então, a intensidade luminosa numa superfície com uma determinada área me dá a iluminância. E eu posso expressar aí em candela por metro quadrado, tá? A unidade da iluminância, mas tem um nome específico aí que é significa a mesma coisa, tá? Que é o lux. Então, a quantidade, a intensidade luminosa que chega em uma superfície que eu quero iluminar, eu falo que está chegando tantos lux nessa superfície. Bom, e eu consigo medir, né, quantos lux estão chegando em determinar superfície que eu quero iluminar. Tem um equipamento simples para medir essa quantidade de lux, que é o luxímetro, que eu peguei aqui essa fotinha, tá? Se eu quiser verificar, né, se o projeto de iluminação ficou certo, ou então eu pegar um local que não tem projeto de iluminação, quiser fazer uma medição antes de eu realizar uma reforma, por exemplo, eu consigo utilizar o luxímetro para isso, tá? Bom, último, última unidade aqui, o último conceito aqui dos principais que a gente tem que entender, tem um nome muito parecido com o anterior. O anterior era iluminância. Esse aqui eu tirei o i do começo, é luminância, tá? A unidade da luminância é a mesma, só que a luminância ela leva em consideração é, a capacidade que a superfície tem de refletir a luz que está chegando nela. Isso nada mais é do que é, do, isso nada mais é do que a quantidade de luz que realmente vai chegar no olho humano, a quantidade de luz que a gente vai conseguir observar naquela superfície, tá? Bom, as superfícies aí podem refletir mais ou menos luz, né? Se for uma superfície escura, vai refletir menos do que uma superfície clara. Se for uma superfície opaca e uma superfície lisa, vai ter diferença também, tá? Bom, e por mais que se eu tiver a mesma iluminância chegando em diferentes superfícies, a percepção que eu vou ter com o meu olho é diferente. Então, eu posso ter a mesma iluminância em duas superfícies diferentes, mas eu vou ter isso significa que eu tenho uma luminância diferente, tá? Então eu posso pegar a mesma lâmpada que produz a mesma iluminância numa superfície, só que se eu tiver uma superfície preta e uma superfície branca, a luminância na superfície branca vai ser maior, por conta da capacidade que essa superfície tem de refletir a luz. Então, essa figura aqui resume bem esses quatro conceitos que eu falei, tá? A intensidade luminosa é a quantidade de luz que a lâmpada tem, né, que a lâmpada consegue produzir. O fluxo luminoso é a quantidade de luz que ela consegue irradiar em uma determinada direção. A iluminância é o fluxo luminoso que chega na superfície e a luminância é o fluxo luminoso que é refletido e eu consigo enxergar, tá? Então, esses quatro conceitos aqui são importantes num projeto de iluminação. Bom, o que diferencia basicamente aqui a iluminância da luminância
Aqui eu até coloquei essas equações aqui, mas eu não vou ficar entrando muito nesse conceito aqui não, tá? É, é a refletância, tá? O ρ aqui, essa letra grega ρ. A luminância seria a refletância vezes a iluminância que chega na superfície sobre π. A refletância, gente, é uma característica do material da superfície, tá? Vou até passar aqui. Essa refletância, quanto mais clara for a superfície, maior vai ser a refletância dela. Se for uma superfície escura, se for uma superfície opaca, ela vai ter uma refletância pequena, tá? E isso aí num projeto de iluminação é ruim. Por quê? Se eu tiver uma superfície escura do local que eu estou querendo iluminar, eu vou ter que usar mais lâmpadas, ou vou ter que usar uma lâmpada mais intensa, com mais lumens, tá? Para conseguir chegar na quantidade de lux desejada. Então, superfície clara facilita a iluminação. Eu vou precisar de menos lâmpada, eu vou precisar de menos intensidade luminosa para fazer a iluminação daquele ambiente. Bom, isso aqui, no projeto de iluminação, a gente tem que levar em consideração também a eficiência luminosa, tá? Mas isso aí vai muito da escolha da lâmpada, tá? Nem sempre as pessoas levam em consideração a eficiência luminosa, mas é muito importante também porque ajuda na economia. E eu peguei 3 lâmpadas de exemplo aqui para mostrar para vocês o que que é eficiência luminosa, tá? Bom, ela não vai influenciar na quantidade de luz, né, que eu vou fornecer para o ambiente depois do projeto, mas vai influenciar no quanto que eu vou gastar de dinheiro para pagar minha conta de luz depois, tá? Algumas lâmpadas são mais eficientes que outras. E nos 3 exemplos aqui, começando com a lâmpada halógena, que é uma incandescente, é uma lâmpada de 42 watts e ela tem 730 lumens, tá? Essa aqui o fluxo luminoso dessa lâmpada é 730 lumens. Se eu dividir 730 por 42, eu tenho uma eficiência luminosa de 17,4 lumens por watts, tá? Então, isso aqui é uma eficiência baixa, tá? E como é que a gente vê que isso aqui é baixo? É só comparar com as outras 2 lâmpadas. A lâmpada fluorescente, tá? Que está aqui na caixinha também. Tem essa eficiência de 60 lumens por watts. E a de LED, que é a mais eficiente, 87,4 lumens por watts. Isso aqui significa que a lâmpada de LED ela precisa de muito menos potência para me entregar uma mesma quantidade de lumens. Então, no final das contas, aí, a minha conta de energia vai ficar bem mais barata se eu usar uma lâmpada de LED, tá? Para me entregar a mesma intensidade luminosa. Bom, eu posso usar uma lâmpada de LED de 30 watts, igual a fluorescente aqui, por exemplo? Posso, só que eu vou ter uma iluminação muito maior do que a fluorescente, tá? Ela vai gastar a mesma coisa, mas vai me entregar uma iluminação melhor, né? Bom, outro conceito aqui, tá? Agora não tem muitas unidades novas, mas são conceitos que a gente tem que observar também na hora de escolher as lâmpadas, na hora principalmente, tá? O tipo de lâmpada que a gente vai utilizar no projeto de iluminação e muitas vezes também a luminária influencia nisso aqui, tá? Bom, esse conceito aqui, o índice de reprodução de cores, o que a gente chama de IRC, é a capacidade que a lâmpada tem de emitir uma luz no espectro visível, tá? Se eu pegar diferentes lâmpadas de diferentes tipos para iluminar um objeto, pega um objeto colorido igual esse guarda-chuva aqui, as cores refletidas por esse objeto podem ser diferentes, tá? Ou melhor, as cores deles são uma só, mas a percepção do nosso olho, percepção que a gente tem das cores desse objeto pode mudar de acordo com a iluminação que a gente tem, tá? Bom, se eu pegar uma lâmpada com IRC muito pequeno, em torno de 50%, que normalmente são as lâmpadas de vapor de sódio, de vapor de mercúrio, esse IRC é muito baixo. Então, a capacidade que eu vou ter de refletir as cores reais do objeto vai ser muito pequena. Eu vou enxergar um objeto opaco, tá? Com as cores muito fracas. Se eu começar a aumentar o IRC da lâmpada que eu estou utilizando e chegar num IRC de perto de 100% aí, eu vou ver as cores mais vivas,
tá? Eu vou ver as cores da forma que elas são. Bom, 100% mesmo é só a luz do sol, tá? Quando a gente está num dia bonito, né? Um dia com céu azul. Mas tem lâmpada que chega muito perto de 100% esse IRC. Mas isso aqui é muito fácil da gente reparar como é que a gente tem a sensação dos objetos da nossa casa durante o dia, né? Quando a luz do sol está iluminando, está entrando pela janela, e de noite, quando a gente acende a lâmpada. De noite, a lâmpada pode ser a melhor que for, mas ela nunca vai ser igual à luz do sol, tá? Então, a gente tem uma percepção diferente aí dos objetos devido ao IRC. Então, é importante eu saber escolher a lâmpada de acordo com o ambiente aí que eu quero iluminar, né? O IRC pode ser importante no projeto de iluminação. Bom, aqui outra figura aqui para mostrar a diferença, tá? Eu não sei por causa da qualidade da transmissão aí se dá para reparar aqui direito, tá? Mas na esquerda aqui, essas frutas e legumes estão sendo iluminadas com IRC muito alto, uma lâmpada com IRC alto. Então tá mais nítido aqui, as cores estão mais vivas, tá? E do lado direito aqui um IRC baixo, onde fica mais opaco as cores que eu estou enxergando. Bom, isso aqui é uma fotografia, mas isso aqui é verdade também se eu chegar lá e olhar é, na real mesmo, tá? Ah, se eu estiver projetando uma iluminação para uma loja, por exemplo, o IRC ele é muito importante, tá? Porque eu vou iluminar o produto e eu quero que aquele produto seja muito bonito, né? Aqui pensando em fruta, legume, então vai dar até a sensação que está mais fresco, que está um legume mais bonito, né? Uma fruta mais vistosa. Mas isso aqui serve para qualquer tipo de produto, qualquer prateleira que eu esteja iluminando. Então, eu escolher uma lâmpada com IRC alto é importante nesse sentido aqui. Bom, lâmpadas que têm o IRC alto, um IRC bom, são lâmpadas incandescentes, tá? E lâmpadas de LED, tá? Essas têm um IRC muito alto, um IRC perto de 100%. Então, são os melhores tipos de lâmpada para a gente iluminar quando a gente quer um IRC alto, quando a gente quer reproduzir essas cores da melhor maneira possível, tá? Bom, a lâmpada fluorescente, ela tem um IRC alto também, mas não tão alto quanto o LED incandescente, está em torno de 80% das lâmpadas fluorescentes. Então, ela já cai um pouquinho nesse sentido. Bom, e as lâmpadas eu vou falar melhor aqui desse tipo de lâmpada aqui mais para frente, mas lâmpadas de descarga, lâmpadas de vapor de sódio, vapor de mercúrio, que normalmente são usadas em poste, né, de iluminação pública, em galpão industrial, elas não têm um IRC muito alto, não. O IRC dela é bem baixo, tá? Mas na iluminação pública o objetivo não é eu reproduzir as cores corretamente, né? O objetivo é só iluminar o ambiente ali para não ficar no escuro total. Bom, outro conceito aqui que é importante na hora de escolher a lâmpada, tá? E principalmente as lâmpadas de LED nos dão essa opção aí, tá? De escolher diferentes temperaturas de cor. E a gente, não, a gente dá a temperatura de cor com a unidade Kelvin, tá? Que é a temperatura absoluta. Quanto menor é a temperatura de cor, mais avermelhada vai ser a minha fonte luminosa. E quanto maior a temperatura de cor, mais azulada vai ser a minha fonte luminosa. Em torno de 5.000 e 6.000 Kelvin, eu tenho a luz branca, tá? É muito comum aí quando a gente compra essa lâmpada de LED, essa lâmpada de bulbo aqui, normalmente a gente tem ela em 3.000 Kelvin, que é a mais amarelada, e tem ela em 6.000 Kelvin, que é a lâmpada de luz branca, tá? Por que que isso aqui é importante? Quando eu faço o projeto de iluminação, eu tenho que saber qual que é a finalidade do ambiente para o qual eu estou projetando a iluminação. Pensando numa casa, se eu estou projetando a iluminação da cozinha, ou da lavanderia, é um local onde eu vou realizar trabalho, tá? Eu vou cozinhar, eu vou passar uma roupa, enfim. É um trabalho que demanda o quê? Atenção. Eu tenho que estar atento, quando eu estou fazendo alguma coisa ali naquele momento. Se eu quero atenção, eu vou colocar uma luz branca, tá? Uma luz que vai manter a pessoa que está ali trabalhando em alerta. Não vai deixar ela cochilar.
Agora, se eu estou projetando a iluminação para uma sala de estar, uma sala de televisão ou um quarto, onde eu não quero ficar atento, onde eu quero relaxar, eu vou colocar uma lâmpada mais amarelada, uma lâmpada de 3000 Kelvin. Por quê? Porque eu estou buscando ali descansar, estou no meu quarto, eu quero dormir. Então, se eu ficar com a lâmpada acesa ali, uma lâmpada branca, isso aí vai dificultar é, eu, eu perder, né, a minha atenção e conseguir pegar no sono. E essas lâmpadas mais azuladas aqui, né, com o índice, a temperatura de cor mais alta ainda, vai aumentar mais ainda a tensão. Isso aí, elas são mais caras, tá? Mas elas são usadas aí normalmente em ambientes onde a atenção tem que ser redobrada, tá? Por exemplo, uma sala de cirurgia. Melhor do que usar uma luz branca é usar uma luz mais azulada até para manter ali a atenção de todo mundo que está dentro desse ambiente aí, que demanda muita atenção, né? Bom, aqui só outra figura de exemplo aqui, tá? E comentário aqui, que até 3000 Kelvin a gente tem luzes próximas do vermelho, tá? Mais amareladas assim. Entre 3000 e 5000, ou melhor, até 3000 é próximo do vermelho, entre 3000 e 5000 é amarelado, tá? É uma boa escolha para ambientes aí que eu quero relaxar. E acima de 5000 começa a luz branca, que é recomendado para local onde se realiza trabalho. Bom, para fechar aqui, gente, eu vou falar um pouquinho com vocês de diferentes tipos de lâmpada, né? Porque eu falei aqui de todos esses conceitos aqui, é, de começando lá do fluxo luminoso, né? Falando um pouquinho de IRC, eu falei que algumas lâmpadas têm o IRC melhor do que a das outras e a temperatura de cor também. Então, eu vou falar dos tipos de lâmpada. É importante a gente saber escolher o tipo de lâmpada mais indicado para aplicação, para o ambiente que a gente quer iluminar, tá? Bom, primeiro aqui eu coloquei aqui a lâmpada incandescente convencional, mas essa aqui a gente nem encontra para comprar mais não, tá? No Brasil não se vende mais essa lâmpada por causa da eficiência luminosa dela, que é muito baixa. Ela tem um IRC muito bom, tá? Que é quase 100%. A temperatura dela é 3000 Kelvin, ela é amarelada, e ela tem um baixo custo. Mas por causa dessa eficiência luminosa, não se utiliza mais essa lâmpada, tá? Eram lâmpadas aí de 100 watts que a gente utilizava. Então, não tem necessidade de você colocar uma lâmpada de 100 watts para fazer o que uma lâmpada de LED de 9 watts vai fazer igual, tá? Então, a conta de energia, ó, ia lá em cima com essas lâmpadas incandescentes. Bom, mas essa aqui eu acabei explicando também um pouquinho do funcionamento dela lá atrás, né? O filamento de tungstênio aqui, ao ser percorrido por corrente, ele vai acender. Bom, a segunda aqui é uma evolução, né, da lâmpada incandescente, que é a lâmpada halógena. Essa aqui a gente encontra para comprar ainda. Essa aqui não caiu em desuso ainda não, tá? Ela recebe esse nome halógena porque sempre tem um elemento ali da coluna 17 da tabela periódica, a coluna do flúor, tá? Que é utilizado aqui nessa lâmpada. Esses elementos aqui, seja qual for o halógeno que é utilizado, ele é usado aqui dentro desse pequeno bulbo aqui interno para capturar o tungstênio que fica evaporando desse filamento. Como eu falei, o tungstênio ele vai se desgastando, tá? Durante o tempo. E na lâmpada incandescente convencional ele se desgastava muito rápido. A gente tinha que trocar ela com frequência. É, Esse mecanismo aqui faz com que a gente consiga capturar o tungstênio que está evaporando e trazer ele de volta aqui para o filamento. Então, a vida útil dessa lâmpada aumenta muito, tá? E é, a lâmpada, a convencional, ela costumava escurecer. Quando ela ia ficando muito velha, o bulbo dela ia começando a ficar preto, assim, meio amarelado, meio preto, tá? Essa aqui não acontece. É, esse inconveniente aí com ela. Bom, mas é uma lâmpada muito pouco eficiente, tá? A eficiência luminosa dela é muito baixa, tá? Onde que se utiliza lâmpada halógena? Bom, ela tem uma característica que as outras lâmpadas não têm. Ela dissipa muita energia em forma de calor.
Por isso que a eficiência luminosa dela é baixa, tá? E ela vai servir para esquentar também o ambiente, tá? Então, se eu estiver, por exemplo, projetando uma casa aí num local muito frio, eu quiser colocar essas lâmpadas aqui, ela vai ajudar um pouquinho no aquecimento da casa. E elas são utilizadas também, uma aplicação bem específica que eu conheço é chocadeira, tá? Se eu tiver uma máquina ali de chocar ovos, normalmente eu utilizo essas lâmpadas aqui para esquentar a chocadeira, tá? Bom, terceiro aqui as lâmpadas de descarga fluorescentes, tá? A gente tem dois tipos, tem essa de bocal, né, a gente encaixa ali no mesmo bocal que as lâmpadas convencionais, e tem as lâmpadas de tubo, onde a gente tem que colocar uma calha, tá? Instalar uma calha para usar essa lâmpada de tubo. A lâmpada que a gente tem a calha, a gente normalmente tem que ter um reator junto com essa lâmpada, que fica dentro da calha, tá? A da esquerda tem um reator, mas ele é muito pequenininho, tá? Ele fica dentro aqui dessa parte branca aqui na base da lâmpada, mas ele não fica à mostra. Essas de tubo, normalmente elas têm um reator. Isso aí encarece. Se eu não tiver, né, a calha, eu tiver que instalar a calha, vai ser mais caro, né, eu instalar essa lâmpada da primeira vez. Depois vai ser só trocar o tubo, mas quando eu instalo a calha, pode ficar um pouquinho caro. No começo do século XXI, né, nos anos 2000, antes de vocês nascerem, mais ou menos em 2001, 2002, eu acho, teve um racionamento de energia muito feio no Brasil, tá? O negócio ficou feio mesmo. Tinha apagão no Brasil, a luz apagava do nada, assim, tipo a região sudeste inteira apagando, porque a energia gerada no país não dava conta da carga, tá? E quando ocorreu isso aí, começou a se falar de eficiência energética. E foi aí que trocaram todas as lâmpadas incandescentes por, todas não, né? A maioria das lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, porque elas têm uma eficiência luminosa muito maior do que as lâmpadas incandescentes. Na época não tinha lâmpada de LED ainda, tá? Mas isso aqui foi uma solução muito boa na época. Por quê? Porque diminuiu a carga do sistema elétrico nacional. Tá? Todas as casas usando lâmpada fluorescente, elas iam consumir muito menos energia para conseguir iluminar a mesma coisa a casa. Então, a conta de energia também das pessoas diminuiu por causa da lâmpada fluorescente. Então, por isso que ela é muito utilizada. Bom, qual que é o problema da lâmpada fluorescente, né? Além desse do reator que eu falei, quando a gente tem que instalar aí, ela é mais cara, né? Essa calha aqui pode encarecer. O problema dela também é que o IRC dela é mais baixo, tá? Então, em ambiente comercial pode não ser interessante. E a temperatura dela, eu não tenho lâmpada fluorescente com temperatura baixa, tá? Eu só tenho em torno de 6.000, 6.500 Kelvin. Então, é uma luz branca. Eu não tenho lâmpada fluorescente com luz amarelada. Então, eu tinha que colocar uma luz branca no quarto aí. Então, na hora, ou na sala de estar, então isso aí podia incomodar em determinados aspectos. Bom, outras lâmpadas de descarga, né, que funcionam parecido com a lâmpada fluorescente, tem um gás aí dentro da lâmpada, um gás que é percorrido por corrente e vai dissipar energia de forma luminosa. A primeira delas aqui é as lâmpadas de descarga de vapor de sódio, tá? Essa lâmpada aqui tem muita coisa, as características dela aqui vão parecer que são todas ruins, tá? Eu tenho IRC muito baixo, eu tenho uma eficiência luminosa que é alta, tá? Não é tão alta quanto o LED, mas é alta. Temperatura de cor dela só tem baixa de vapor de sódio, tá? O custo dela não é baixo, mas ela tem uma grande vantagem que é a vida útil, tá? A vida útil dela é muito maior do que de outras lâmpadas. Então, em ambiente industrial ou então em iluminação pública, são muito utilizadas essas lâmpadas de descarga de vapor de sódio, porque a troca dessas lâmpadas não vai ser feita com frequência, tá? E como eu falei anteriormente aí, iluminação pública, a gente não está nem aí para o IRC, a gente não está nem aí para temperatura de cor. A gente só quer iluminar ali aquela rua, mesmo que uma iluminação bem ruinzinha, a gente só quer iluminar ali para não ficar no escuro, né? Para as pessoas conseguirem transitar à noite na via. Então,
isso aqui facilita aí, porque não tem que fazer a troca constante dessas lâmpadas e ela tem uma eficiência luminosa boa. Bom, um outro tipo aqui que é muito parecido, tá? São as lâmpadas de descarga de vapor de mercúrio, tá? Essa lâmpada, a aplicação dela é a mesma, ambiente industrial, iluminação pública. Ela é utilizada também muito em quadra, em campo de futebol, onde tem aqueles refletores, tá? Esse tipo de lâmpada aqui é utilizada. Ela tem uma vida útil muito grande, tá? A eficiência luminosa dela não é tão boa quanto a de vapor de sódio, mas o custo dela é menor. Só que a temperatura de cor dela é maior, então ela é uma luz mais branca. A de vapor de sódio é uma luz mais amarelada, tá? Ela tem um problema aí, essas lâmpadas aqui são muito utilizadas em poste, ela tem um problema que se ela for desligada, eu não consigo religar ela imediatamente, tá? Eu tenho que esperar de 5 a 10 minutos aí para fazer o religamento, para o gás voltar para a inércia aí para conseguir fazer o religamento dessa lâmpada. Então, ela é mais barata, né? Por isso que ela é utilizada também em iluminação pública, principalmente. Mas se a luz do poste apagar, por isso que o poste ficava 10 minutos ali até voltar, é porque não pode religar essa lâmpada aqui imediatamente. Bom, essa aqui é a lâmpada mista, tá? Ela mistura, né, a alta eficiência das lâmpadas de vapor de mercúrio, né? Ela tem uma eficiência luminosa muito grande e a ela tem algumas características favoráveis aí das lâmpadas incandescentes, tá? Que é o IRC alto, e o problema da lâmpada incandescente é a eficiência luminosa, né? Aqui eu tenho uma eficiência luminosa um pouquinho mais alta e tenho um IRC grande também. Então a lâmpada mista, ela é utilizada no ambiente industrial principalmente, ou para iluminar ambientes externos, quando eu quero um IRC muito alto, quando eu quero uma temperatura de cor também mais alta que a lâmpada de sódio e a lâmpada de mercúrio não pode me entregar. E aí eu posso utilizar a mista, que é uma opção aí para eu ter é, essa qualidade melhor aí na iluminação, mantendo, né, a eficiência alta aí a eficiência dela nem é tão alta assim, tá? A vida útil dela é que conta muito para ela ser escolhida para esses ambientes. Bom, e deixei por último aqui, gente, a lâmpada de LED, tá? Que é, nos últimos anos aí, eu acho que eu posso falar nos últimos 10, ela vem substituindo todos esses tipos de lâmpadas em todas as aplicações possíveis, tá? Bom, o LED, gente, por que que ele demorou a ser utilizado? Porque se eu simplesmente ligar o LED na tomada, eu fizer ali uma lâmpada de LED para ligar na tomada, eu não vou obter a eficiência dele da melhor maneira possível. Eu preciso de muita eletrônica aqui. Eu preciso de um driverzinho, um acionador, para acionar o LED da maneira mais eficiente possível. E isso aí demorou um pouquinho para ser desenvolvido, mas já tem uns 10 anos aí que a gente tem isso aí comercialmente aí viável, né? Lâmpadas bem baratas. Uma lâmpada de LED dessa aqui de bulbo que a gente utiliza em casa, tá? Isso aqui no mercado aí a gente encontra por 5, 6 reais. Então é um preço bem acessível aí para a gente utilizar a lâmpada de LED, tá? Uma lâmpada de 9 watts que eu tô falando. Bom, mas o LED, ele substituiu as lâmpadas fluorescentes, né, que a gente utilizava em casa, em ambiente comercial, tá? E substituiu também as lâmpadas de descarga, que são usadas em ambiente industrial. O LED também conseguiu substituir elas. A gente vai ter que ter mais lâmpadas de LED, mas mesmo assim vai ficar mais barato e mais eficiente a minha iluminação. E a iluminação pública também, em muitas cidades aí está sendo substituída a iluminação com lâmpada de vapor de mercúrio, que normalmente era feita assim, por iluminação com lâmpada de LED, tá? Com essas luminárias desse tipo aqui. E em ambiente comercial, principalmente, é onde eu tenho prateleiras que eu quero expor o produto, o LED está sendo muito utilizado por causa disso aqui, ó, por causa da fita de LED, tá? Eu consigo fazer uma iluminação personalizada, tá? Eu consigo fazer diferentes tipos ali de iluminação. Tem prateleira que a gente compra que até vem com o LED embutido já, né? Bom, então o LED aqui não tem nada de ruim para falar do LED, não, gente. Só coisa boa, tá? A vida útil dele é muito grande, tá? O LED
demora muito para a gente ter que trocar a lâmpada. A eficiência luminosa dele é a maior que tem. Eu coloquei 80 lumen por watt aqui, mas dependendo do fabricante da lâmpada, vai mais ainda, tá? Essa eficiência luminosa. Isso aqui é porque eu peguei daquela que eu tinha mostrado anteriormente. Sem querer puxar saco aqui, mas se pegar uma lâmpada da Philips, deve ser uns 100 lumens por watts, tá? Que é uma lâmpada muito boa. O IRC da lâmpada de LED é muito alto, tá? Ele chega aqui perto de 100%. E ela tem uma grande vantagem, que é eu conseguir escolher a temperatura de cor. Todas as outras lâmpadas, elas tinham uma temperatura de cor específica. Eu falei, ó, a incandescente sempre é amarelada, a fluorescente sempre é branca. E as de vapor ali, dependendo do vapor, se for de sódio é amarelada, se for de mercúrio é branca, enfim. O LED não tem esse problema. Eu tenho lâmpadas de LED com diferentes temperaturas de cor. Então eu posso comprar minha lâmpada de LED com a temperatura de cor que eu desejo para aquele determinado ambiente, tá? O mais comum aí são as lâmpadas de LED com 3000 Kelvin, que são mais amareladas, e 6500 Kelvin, que são brancas. E tem lâmpada de LED também que é azulada, tá? Com 8000, 9000 Kelvin. Bom, e isso aí, no meu ver, é uma grande vantagem para a gente fazer o projeto de iluminação, porque dá uma liberdade de escolha para a gente. E melhor aqui, o custo baixo, né? Por isso que ela está sendo tão utilizada. Custo baixo e eficiência luminosa. No Brasil, isso aí é que, no final das contas, isso aí é que determina quem que vai dominar o mercado. Bom, isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, pessoal, eu sei que essa aula aqui é muito introdutória, tá? Eu tinha que passar muito esses conceitos para vocês, para a gente entender quais são as escolhas que a gente tem que fazer no projeto, né? O que que a gente tem que projetar de fato, né? A gente tem que saber principalmente dessas unidades aí e saber fazer a escolha da lâmpada de acordo com o ambiente, tá? Mas semana que vem a gente vai ver realmente como que é um método de projeto de iluminação. Tudo tranquilo, gente? Tudo certinho? Ó, lembrando que tem atividade para hoje, hein? Para entregar hoje. Aquela que eu tinha passado antes do recesso. Só para vocês não esquecerem. Bom, pessoal, valeu. Até daqui a pouco aí. Até daqui a uns minutinhos aí na aula de máquinas.